Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o controverso filme do Flash, que estreou aí nos cinemas nessa semana aqui da nossa gravação, né? A gente tá gravando no dia 19 de junho de 2023. Vamos comentar sobre as polêmicas do ator, problemas de bilheteria, o que levou a isso, o que é que a gente achou do filme, porque, infelizmente, os problemas parece que se sobressaíram ao filme em si e o debate desapareceu, né? Então a gente vai comentar um pouquinho de tudo aqui nesse podcast. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com o meu amigo Alan Nicole. E aí, pessoal, boa noite. Assistindo aqui o filme. Aliás, estamos comentando o filme um pouquinho já depois da estreia, né? Mas estamos aí. Isso. E meu amigo Felipe Greco. Opa, e aí, Luiz, beleza? Grande Alan, vamos aí falar do filme. E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries, animes, entre outras pautas, né? E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo que você utilize no seu celular. Nós temos aí, passamos de 440 pessoas nos seguindo no Spotify, então se você nos escuta pelo aplicativo, nos dê 5 estrelas. E caso você não nos siga lá, nos siga, né? Faça esse favor aí para a gente. E o nosso e-mail para contato é contato@nerdebate.com e nos siga também nas redes sociais, né? Instagram, Twitter e TikTok é @nerdebate. De vez em quando soltamos no TikTok e no Instagram uma resenha de algum filme que às vezes a gente não comenta, mas Felipe ou Alan vão ver nas cabines de imprensa, né? Bom, vocês foram ver na cabine de imprensa. Só que teve uma questão desse filme muito doida. Esse filme, assim, tem muita coisa, assim. Fora as tretas do Ezra Miller pessoais na vida dele, né? Tem muita coisa de testes que eles fizeram, de filmes, versões Uhum, de filmes, né? Que sim. eles também exibiram em alguns cantos. E, por exemplo, antes de vocês irem na cabine, estava tendo, pelo menos aqui no Brasil, acho que uma semana antes estava tendo umas exibições desse filme onde não tinha o final nem a cena pós-créditos. Ou seja, não tinha nada de George Clooney, não tinha a solução final do filme, assim, como é que eu posso dizer? A resolução, né, ali não teve, ele acabava em algum momento ali da treta, da Não treta chegava a mostrar rolando. nem o Dark Flash lá? Eu Não, acho que ele pelo que eu apareceu, entendi, não, não pelo que eu sei. entendi, terminava na cena do Barry falando com o Batman pelo telefone. Não aparecia aquele finalzinho mesmo, Ah, assim, tá, sabe? era só isso. E aí não tinha cena pós-crédito também, né? Entendi. Aí, não sei por que fizeram isso, enfim, fizeram essas exibições que não era cabine, mas eram para algumas pessoas convidadas. Não era aberto também a comprar ingresso, tal. E uma semana depois teve as cabines de imprensa que vocês dois foram assistir, né? Sim. Mas não teve nada de diferente também, assim, da versão que a gente tá tendo no cinema. Só teve essa diferença para quem viu essa sessão pré-pré-pré, né? O que a Também gente viu, creio que foi a versão finalizada mesmo, né? Isso. isso. Também teve histórias aí que existiam três alternativas para o final do filme, né? Uma tinha o Michael Keaton, a Sasha Cale e a Gal Gadot. Tipo, eles fizeram versões de acordo com quem estava liderando a parada da Warner, né? Então, assim, antes de mudarem a direção da Warner lá, tinha o Henry Cavill. Aí depois que mudou, tiraram o Henry Cavill, botaram a Sasha Cale como a Supergirl e o Michael Keaton. E uma terceira versão, que eu acho que já é com James Gunn agora, né? Já é essa que a gente viu no cinema, né? Que eu achei, assim, uma das piores que podiam ter. Mais na frente a gente discute um pouco sobre o futuro, né? Ou para onde esse filme direciona. Outra polêmica. O Andy Muschietti, que é o diretor do filme, disse que os problemas de CGI, entre aspas assim, seriam propositais, porque a ideia é que na perspectiva do Flash tudo fica distorcido em termos de textura e luz, naquele momento que ele tá ali Que na cronosfera, né? papinho.
Pois é, não sei, velho. Eu até entendo essa parte aí, mas não foi só nessa parte que o CGI tava meio estranho, não, sabe? Isso, exatamente. Muito, assim. Inclusive, eu já disse isso na época e repito aqui. A corrida da McLaren no filme dos Eternos ficou muito melhor do que a do Flash aqui, inclusive. É Uhum. impressionante. Eles tiveram apenas uma tentativa da Marvel de fazer essa personagem lá e acertou. E o Flash já vai na terceira participação dele, eu acho, aí, em filmes e não fica estranho do mesmo jeito, velho. Não, ele não Não, eu achei acerta. legal. Eu achei legal. Não, o que Assim, me incomodou mais foi aquela cena inicial. Quando ele vai através. Ele sai de Central City pra Gotham. Eu achei tosquíssimo. não Mas de cheguei, resto. não me incomodou, cara. Me incomodou os bebês, assim. Essa parte me incomodou. Ele correndo, não. Sim, o CGI dos bebês estava péssimo. E teve um outro CGI que me incomodava de vez em quando. Porque é o seguinte: se vocês prestaram atenção no filme. Porque eu identifiquei isso muito cedo no filme e eu me liguei em todos os momentos. Tinha momentos que o Ezra Miller estava interpretando os dois. E eles faziam tipo uma montagem. Mas ele estava interpretando os dois. Tinha momentos Uhum. que ele estava interpretando o Barry da nova linha. E tinha momentos que ele estava interpretando apenas o Barry da linha regular, que a gente estava acompanhando desde o começo do filme. E o outro, nesses momentos que ele não estava interpretando, sempre era um CGI horrível. Não sei se vocês viram, estavam atentos a essa questão. Ele tinha cenas que eu não sei se foi regravação, pode ser isso, né? Tem Com essa questão que certeza, ele pode ter sido também. não ia ter o trabalho de mandar ele gravar de novo duas vezes. No momento que ele estava interpretando um Barry, o outro era um CGI tosco automaticamente. E às vezes esse CGI tosco falava e ficava mais claro ainda. É Mas eu vou lhe dizer, não me incomodou, assim, ao ponto de detestar o filme. Eu amei esse filme. A gente já pode, então, começar desse jeito, porque o pessoal que tá ouvindo esse iniciozinho de podcast vai começar com o pé atrás, né? E Pois a é, gente. vai achar que não, mas eu É, amei o filme, pô. Eu estou sem entender como a bilheteria não está indo, pelo menos medianamente, ao bom. Mas eu achei respostas que podem responder isso. Que a gente também vai respostas comentar que podem depois. responder isso, é. Não, Mas não, assim, eu quis dizer assim, coisas que podem responder isso. Pronto, fica eu, melhor. eu, eu entendi. Mas eu queria saber do Alan se ele gostou. Eu gostei também, o Luiz gostou. Eu posso Eu também dizer amei, eu que eu não adorei gostei, o eu filme. amei. Como diria Adorei o Eu filme. gostei. o Príncipe Ouro Negro, né? Eu não gostei, eu asmei. Não, eu gostei também, assim, não me atrapalhou muito essa coisa do CG, mas eu notei muita coisa, realmente. Não me atrapalhou, não, mas eu entendo. Quando eu tava assistindo, eu entendi por que tava assim, tão divisivas as opiniões da galera. Eu acho que eu entendi os motivos, assim, sabe? Ainda mais no contexto que esse filme está sendo lançado, né? Isso Sim. aí talvez espantou muita gente também, mas aí a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso. O contexto geral prejudicou Hum, esse. E eu não tô achando, eu não tô procurando desculpa esfarrapada, não, tá, gente? É assim, eu creio que existe um contexto maior do que simplesmente o filme não ser bom para as pessoas. Entendeu? Tem Sim. um pacotão Ah, de tem. coisa, Tem. entendeu? Eu Que também envolve. tenho também algumas questões, a gente, quando for debater, a gente joga na mesa o que a gente acha. Eu também tenho algumas opiniões do que pode ter atrapalhado. Isso. Porque esse filme, pra mim, foi amor à primeira vista, entendeu? Eu tava um pouco o pé atrás, porque faz tempo que eu não via nada de material de divulgação. Eu tava. Só vi o primeiro trailer e pronto, né? Tudo que eu vi era quando saía notícia de alguma coisa, né? E, por exemplo, eu comecei a lembrar de coisas depois que eu saí do filme, que na hora eu não lembrei. Por exemplo, o próprio George Clooney tinha dito em alguma entrevista, não sei quantos meses atrás, que ele ia estar nesse filme. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro. não Não Em, lembro, lembro. não lembro. em algum desses programas de entrevista aí dos Estados Unidos, ele disse em algum momento, segurando o boneco do Batman, sei lá como é, ele disse que ia estar nesse filme. Ou seja, já tinha essa parada já há algum tempo, né? Aí na semana da parada vazou que o Nicolas Cage tava. Eu ainda peguei essa notícia, infelizmente. Agora o resto ali eu não sabia que ia ter. Os dois super-homens antigos, a Batgirl lá da antiga também. Uma mini referência ao
ao Batman de 66, que está num limbo jurídico, não sei se vocês sabem, que é aquele Batman do Adam West, ele tá num limbo absurdo, porque ele era da Fox, a Warner tentou durante muito tempo comprar ele, não conseguiu. Aí a Fox foi vendida pra Disney. Só que o que acontece? A Disney tem os direitos da série, mas não tem os direitos do personagem. A DC tem o direito do personagem, mas não tem os direitos da série, a Warner, né? Então ele está num limbo que não vai pra canto nenhum. Tá perdidaço aí, nesse meio. Essa semana eu procurei na HBO Max e não achei a série. Mas tem um filme lá, mas é um filme animado. É, porque isso aí eles conseguiram fazer, que era uma continuação. Eles fizeram 2 filmes animados, É, continuando a parada. Então eles puderam contar histórias que a tecnologia da época não permitia, e são filmes excelentes. São muito bons. eu queria ver a série. Pois é, mas isso Eu aí eu acho que vai assisti, demorar muito, viu? eu assisti as reprises quando era criança, que passava no SBT. É porque eles coloriram a série, né, digitalmente. Acho que foi a mesma versão que eu assisti, que era uma que também passou na Fox Kids durante muitos anos, que era colorida digitalmente, né? Não, mas acho que ele já era colorido na época. Acho- Ah, já? Eu Tem também uma acho que outra sim. série. Tem uma outra série mais antiga ainda do Batman, que talvez seja essa que tu tá falando. Tem uma série muito mais antiga, que eu tenho até em DVD aqui, Que é o que é muito mais Cruzado, não antiga sei o do quê. Batman. Talvez seja isso, mas essa série do Batman dos anos 60, do Adam West e tal, eu lembro que já era colorida na época. Aí é que tu assistiu na Fox Kids, talvez seja a versão que foi redublada. Eu acho que foi redublado lá, não foi? Pode ser redublado e talvez remasterizado, porque o pessoal falava que na série, na época que eu assisti, dava pra ver pela TV o bigode do Sim, Coringa, né? Do ator, que ele se recusou a sim. tirar, né? É, Sérgio Romero, né? Sérgio É. Romero. inclusive, havia boatos de que que apareceria referência a ele também nesse filme, ao César Mas Romero. teve, né? Foi só assim, apareceu o Batman correndo e a risadinha do Coringa e uma frase dele somente. Não foi nada Foi, demais. mas ia aparecer mais, esse aparecer mais, assim, sabe? Ia aparecer algo mais Ia ser legal se marcante. tivesse. Bom, pode ser numa dessas refilmagens doidas aí, né? Se perdeu no caminho. E Isso, nessa questão de direitos autorais também, né? Podem ter É, sim. evitado confusão, né? E cortado. isso. O problema na bilheteria, né? Que atualmente, na data que a gente está gravando, está em torno de 138 milhões de dólares no mundo todo, 64 nos Estados Unidos e 74 internacional. Creio que vai dar uma melhorada, mas as expectativas é que não passe nem dos 300, por exemplo. 300 milhões de dólares, né? Eu recebi um e-mail da imprensa, né? De imprensa, falando que, hoje, inclusive, que o Ah, filme do Flash tinha estreado na bilheteria nacional, no topo da bilheteria nacional, isso, aqui no Brasil, né? E aqui isso. arrecadou 16 milhões de bilheteria no seu final de semana de lançamento. Pois é, então assim, só um boca a boca muito grande e a galera indo atrás mesmo do filme pra realmente ele. Porque assim, ninguém, assim, tinha pessoas que esperavam isso, mas assim, ninguém dava bola pra essas pessoas, eram muito poucas. Mas assim, nem o mais pessimista esperaria essas previsões que estão rolando agora, né? Porque se Flash já está com essa previsão negativa, ruim, Besouro Azul morreu e o Aquaman está em estado de Pois é, alerta, entendeu? porque o Flash até então tinha um certo apelo. Agora o Aquaman não tá empolgando. O público geral, assim, não tem muito apelo até agora, né? Só se começar a sair muitos materiais. O Besouro Azul, muito menos. Parece ser um filme bem menor, bem mais contido. O que não é problema, mas de qualquer forma, a DC Warner, né? Ela tá em uma crise tremenda, gente. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo. E o problema desses. Já vou logo falar o primeiro problema que pode ter acarretado essa questão da bilheteria do Flash. Certo. As pessoas estão falando mal e tudo mais. Eu acho que a Warner colocou uma expectativa meio errada, no timing errado, sobre Uhum. esse filme. Eu acho. Cara, Entendeu? eu vi também a notícia que eles compararam com outros filmes, né? Aham. Eternos, que saiu ali na rabeira da pandemia, e o Adão Negro do ano passado tiveram uma bilheteria de estreia melhor do que esse filme do Flash. E uma Sim. pesquisa foi feita nos Estados Unidos que 60% do público que assistiu Adão Negro foi só por ter o The Rock como o garoto como principal ali em destaque.
Só pra você ter ideia É porque tem dois fatores aí, né, envolvidos. Tem a questão de desenvolvimento que os atores têm com esses filmes, né? O The Rock, ele parecia que estava à frente de tudo e que ia conduzir uma nova DC, né? Que ia tudo, né? Entrar nos eixos e que ele estava lá efetivamente fazendo alguma coisa para que isso acontecesse, né? E o fato também de que as pessoas esperam que as coisas ainda se conectem, que sigam, que tenham um destino, né? Que tenha uma continuação, que a gente sabe para onde é que vai essas histórias, né? E isso é uma coisa que, querendo ou não, ainda existe, essa expectativa, né? E com essa coisa toda da mudança da DC, e cortes, e mudança, a entrada do James Gunn e do outro lá, e, enfim, essa confusão toda baldeou muito a situação, assim. Então, tava tendo, como o Felipe disse, tava tendo expectativas, estavam se vendendo o filme diferente para as pessoas, né? Muita Isso. gente estava na expectativa de que seria um grande, seria de fato ponto de ignição, né? Que teria e aquela mudança do universo e que a gente teria uma definição do que ia ficar e o que não ia ficar nesse novo universo da DC a partir desse filme, porque o James Gunn deu um ok para ele, né? Tava aprovando, teve muitos famosos que, até o Tom Cruise, né? Que assistiu o filme e disse que era legal e tal. Teve gente que exagerou, dizendo que era um dos melhores filmes e tal, da DC, ou etc. Então, assim, tinha muita expectativa de que esse filme, apesar de ter sido lançado muito tarde, né? Ele era para ter sido muito mais cedo. Ele talvez tivesse feito mais sucesso com o público se ele tivesse lançado antes de toda essa confusão, né? Antes de ter toda essa expectativa, toda essa coisa toda. Então, tem isso, né? O Ezra Miller foi afastado desse filme, assim, apesar de ter sido feito o filme com ele não apareceu para divulgar o filme, né? Então, assim, fizeram um controle de danos, né? Ele foi um o acordo diretor, ali que ele não vai dar entrevista. Ele vai, aparece em algumas coisas só. pois é, ele apareceu para a estreia, né, na Premiere, né, e tal, mas ele não E tava ele não vai para as viagens internacionais. Ele só Pois é, o vai. diretor veio pro Brasil e ele não veio, né, o Ezra Miller, não veio ninguém do elenco junto com o diretor. Então, assim, essas coisas afastam um pouco as pessoas também, né? As pessoas já sabem para que a pessoa vai se dedicar a gastar dinheiro para ir pro cinema, com tantas outras coisas para gastar, né? Quando você sabe que pode de repente assistir o filme depois na internet ou no streaming, né? E sabendo que ainda é uma história que talvez não vá nem para frente, que vai morrer ali, né? Que não vai ter destino nenhum, não vai mudar em nada, não vai, sabe? Porque ficou no ar, ficou essa coisa de o Flash vai continuar, vai ser ali mesmo o Ezra Miller que vai continuar, vai ter algum impacto ali, e não ficou muito claro, não ficou muito claro. Parece que a DC fez de um jeito que, se tudo der errado, eles podem até voltar para aquele universo, mas eles não pretendem voltar para aquele universo. Né? Porque não tem Tá sentido o final esquisito, do filme. cara. O Tá final do muito filme estranho. foi, o final do filme foi uma grande pataquada do James Gunn. Se o James Gunn meteu o bedelho dele pra fazer aquilo ali, o George Clooney aparecer, foi só pra fazer piada. Porque não Eu tem sentido concordo. nenhum ali. Não Eu tem concordo. sentido nenhum. Porque, tipo assim, aí, ou seja, quer dizer que se ele for fazer de novo algum trabalho com o Flash do Ezra Miller, ele vai ter que considerar, então, chamar o Batman do George Clooney pra entrar na história? Assim, ficou uma bagunça. O filme todo é uma bagunça. O filme todo é uma bagunça, né? Não, o Desde o filme começo. todo não. O filme todo não. Não, não, Ele é uma não, bagunça. Ele é uma não grande concordo. bagunça. Antes de Ele é entrar nessa. divertido. Ele é Antes de entrar divertido. nessa, Alan, Mas ele tem uma antes de, bagunça. Essa coisa de cronologia, de tempo. Isso é uma bagunça. deixa eu só comentar aqui o que eu acho antes da gente entrar no fight principal aqui como é que eu posso dizer, que é nos WWE, nessas coisas tem as lutas paralelas e tem a luta principal, né? Antes da gente entrar na luta principal aqui, o que eu acho que afetou a bilheteria desse e de outros filmes que estrearam aqui tudo junto, tá? Não é só esse não. Primeiro de tudo, depois da pandemia, o pessoal meio que, eu não diria se acomodou, mas é uma mistura disso. Tem muita gente que tem condições e agora só quer assistir coisa em casa mesmo e pronto. Ah, se não tiver no stream eu não assisto, né? Tem pessoas que realmente não têm condição de ir no cinema e abdicaram de vez. Aí eu entendo perfeitamente porque o cinema aumentou muito o valor dos ingressos, tanto aqui como lá fora. E eles não fazem absolutamente nada para resolver isso. Nada, eles estão sentados em cima do problema. Atacaram e tacaram mesmo e acabou. Se vira. Entendeu? Então, bilheterias pós-pandemia realmente caíram muito, com uma ou outra exceção. Todos esses filmes que eu vou comentar agora
Se esperou que batesse o bilhão e não bateram. E todos eles estrearam com uma janela de estreia muito curta. Em alguns cantos você consegue encontrar todos eles ao mesmo tempo no cinema. Em alguns cantos específicos, claro, né? No mundo. Guardiões da Galáxia 2, Velozes e Furiosos 10, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Pequena Sereia, Transformers, O Despertar das Férias e Flash. Olha a sequência. 6 filmes, blockbusters, que estrearam muito próximo um do outro. Com a diferença pequena, né, nessa ordem, entendeu? Então, para vocês terem ideia o quanto isso prejudica todos os filmes, meio que eles se predaram, estreou todo mundo muito próximo e um foi tirando o hype do outro, um foi assim, eu vou ver o Homem-Aranha com meu filho, mas aí eu não vou poder ver o Transformers, não vou poder ver o Flash, entendeu? Vou com a Pequena Sereia com minha filha, não vou ver o Flash. Vou ver o Velozes e Furiosos, e o Flash eu espero sair no HBO Max, né? Então, tá muito isso, desse momento que eu digo, né? Público dividido, né? Muito dividida a atenção do público. Então, o que era para um Velozes e Furiosos bater o bilhão facilmente, não vai bater, provavelmente. O Aranhaverso ser muito mais sucesso que ele merece, não vai, né? A Pequena Sereia já sofre com aquele problema do live action, né? Que também prejudica muito a bilheteria. Transformers é outro que também tá um fracasso gigantesco. E o Flash ainda vem mais, ainda vem Indiana Jones, né? Ainda vem essa, ainda tem E esse. também tá. É uma polêmica também, né, Regina Jones? Ainda vai As sofrer expectativas também. também de uma bomba também, elementos também vai flopar. Elementos. Olha só a É. quantidade de filme estreando em 2 meses, por exemplo. Né? Eu acho que os únicos filmes que tem alguma perspectiva de chamar atenção, de fato, é Barbie e Oppenheimer, né? Porque o resto. Que vão estrear juntos, olha só também. Também Pois tem é. isso. Então, não se espaçou a diferença desses filmes. Foi um estreando numa semana, no outro já vinha o outro, no outro já vinha o outro, né? Então isso dilui. Enquanto isso, o Mario morrendo de rir, né? Mario é o grande filme, um dos grandes filmes do ano, né? Em bilheteria, Sim. né? Então, se você pegar até a bilheteria, o top 10 bilheteria do ano, tá ruim pra maioria deles, pô. Shazam entra no top 5, não sei como, por exemplo. Entendeu? Na rabeira ali, ele entra lá na parada. Porque tá ruim pra todo mundo. Foi um que se destacou demais e o resto tá sofrendo. Aí tá tão ruim que o top 10 está com o filme com bilheteria baixa, entendeu? Assim, em Não, com expectativa, né? certeza. Porque o parâmetro foi jogado lá embaixo, né? Mas eu acho que isso não é, infelizmente, né? Tipo, em vez de usar aquela desculpa, tá ruim pra todo mundo, galera. Tamo todo mundo no mesmo barco. Mas não é bem assim, né? Não, Porque está, a Felipe. galera. Eu digo assim, Não, minha não, mas eu tô opinião. dizendo que a galera quer Está ruim pra dinheiro. Não, todo ainda mundo. está sendo chamado de fracasso. Não é porque tá todo mundo Sim, junto que não é, entendeu? Ó, sim. não vamos também usar, por exemplo, abre aspas, não vamos usar nada negativo no filme pra jogar o filme lá pra baixo, não vamos fazer isso, porque tá todo mundo no mesmo barco, vamos tentar usar algumas desculpas aqui. Tipo, não cola. Todo mundo tá no mesmo barco, sim, mas o que tá saindo na mídia é que o filme foi um fracasso. Os outros filmes também foram um fracasso. Entendeu? Que a negativa tá sendo usada. Não tão falando assim, ó, o seguinte, esse ano vamos abrir uma exceção, filme que fez 600 mil ali estourando, já tá ótimo pra esse ano de 2023. Sabe? Não tá sendo assim. Porque o filme teve um gasto e ele tem que se pagar. E Isso. que se dane se foi que se estreou no meio. Aí é erro de planejamento da empresa. Porque estreou no mesmo mês que vários blockbusters. Ok. Erro de vocês. Porque as pessoas não estão indo no cinema. Beleza, isso aí é uma questão mercadológica. Vamos fazer uma pesquisa melhor. Alguma coisa tem que mudar lá no cerne da questão do cinema mesmo, do comportamento do ser humano, do que a gente está Isso. vivendo nesse período. É isso que tem que mudar. Vai E anotando aí, aí, você já foi anotando aí. 1, os ingressos estão caros. 2, o isso. desinteresse geral. 3, muita coisa estreando ao mesmo tempo, tudo junto, uma semana depois da outra. 4, Ezra Miller. Teve as tretas do Ezra Miller, né? As polêmicas dele lá, judiciais e de agressão e de Mas loucuras. assim, falando do público geral, que eu acho que ainda é a maioria,
porque o fã ele não consegue sustentar muitas vezes uma franquia, enfim, o fã hardcore, no caso. Eu acho que, eu não sei, a questão das polêmicas se atrapalha pro público geral, assim, aquela massa mesmo, aquele primo que não lê quadrinhos e tudo mais. Eu achava que, não sei, né, cara, filme de herói achava que pra esse pessoal ainda tava valendo, né? E outra, o Flash, cara, a série da CW, ele tem uma base de fãs muito grande, mas parece que também não é o suficiente pra galera dar uma chance pra esse filme. É engraçado Então, algumas coisas. eu concordo com você. Acho que o público geral não tá nem sabendo das notícias da Ezra Miller, né? Mas afeta o público que gosta da parada. Você diz assim, não sustenta, mas é parte da parada, né? Parte Claro, da com certeza. arrecadação. Então, Ezra Miller, aí adiciona aí também essa confusão da Warner DC do ano passado pra cá, prejudicou muito, porque esse filme, Alan que acompanha sempre as notícias, quantas vezes esse filme foi adiado? Nossa, eu nem lembro mais. Foi tanto adiamento. Se eu não me engano, o projeto dele é da época, eu tenho até uma teoria da conspiração, viu? O projeto desse filme, se eu não me engano, ainda era da época do Snyder. As datas de produção dele, ou Hum. pré-produção, ou início de coisa, foram adiadas 1 milhão de vezes, porque ele estava ainda na época que o, o próprio Ben Affleck ia fazer um filme do Batman, né? Então esse filme do Flash estava no meio, que o próprio Ezra Miller ia participar do roteiro do filme, na época. Eu lembro que no começo diziam que esse filme ia ser o filme mais de dupla, assim, do Flash com o Cyborg. Eu Mudou lembro que lá tudo, no, né? lá no começo Verdade, diziam isso. verdade. Lembra? Caraca, foi a primeira notícia que surgiu lá atrás, muito, muito lá atrás. Eu tenho Uhum. a teoria da conspiração que o Snyder queria fazer esse filme é, mais parecido ainda, talvez, quem sabe, do próprio filme do próprio filme da animação, né? Não sei se vocês já assistiram. O filme se Já vi. chama Liga da Sim, Justiça Ponto de Ignição, que ele adapta ali o arco do Flashpoint dos quadrinhos, né? Que foi responsável pelo reboot da parada na época lá, acho que no início ali em 2010, por ali. isso. Foi. E nessa, creio eu, que ele queria fazer algo mais próximo desses quadrinhos, mas é uma teoria da conspiração. Por quê? Se vocês lembrarem lá em Batman vs Superman, o pai do Batman, que o Thomas Wayne lá, né? Ele era aquele ator que fez o The Walking Dead, o Negan do The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan. Isso, Jeffrey D. Morgan. Ele é um ator de presença, né? E ele Sim. foi colocado apenas para um flashback do Thomas Wayne morrendo, né? O que eu Aham. acho que naquela época já tinham planos dele fazer o Thomas Wayne Batman do universo paralelo que o Flash iria visitar, que É capaz. ficaria excelente, que aquele ator ia ser show de bola, entendeu? Essa é a minha teoria da conspiração. Eu também Por isso que ele acho. E ia ficar uma parada bem brutal, né? Tipo, o Snyder gosta dessas coisas, bem brutal. Porque é um futuro muito brutal comparado ao futuro que a gente viu agora no Flash. isso. Saiu também aí roteiros, possíveis roteiros, assim, do que seria o filme do Flash com o Ezra Miller envolvido no roteiro. Seria uma coisa totalmente diferente do que vocês viram aqui. Nada a ver. Envolveria o Homem Capitão Frio, outros vilões do Flash. Seria um negócio bem diferente. Não seria. Teria um pouquinho de viagem no tempo ali para resolver um problema em um momento específico, mas seria absurdamente. Envolveria mais investigação, né? Pelo que eu dei dando uma olhada, mas do jeito que tá aqui agora, eu achei bem melhor, tá? Sim, aí o que eu tava falando dos problemas, o que pode ter sido um grande problema. Essa mudança toda de direção da DC, da Warner, bagunçou tudo. Porque Besouro Azul deveria ter sido descartado. Assim como foi descartada lá a Batgirl, que não deveria ter sido descartada. Que tinha participação
do Michael Keaton lá. Disseram que tinha mais cenas do Michael Keaton nesse filme, que já foram cortadas desse filme do Flash, né? Porque eles queriam fazer universos diferentes, né? Já tem o Batman lá do Pattinson, já tem o Coringa. Então vamos fazer mais um universo diferente, vamos aproveitar o Michael Keaton. Descartaram a ideia, entendeu? Então, sabe aquela questão de fim de festa? Eu acho que os fãs estão tão decepcionados com isso que eles estão nesse clima de fim de festa que ou o James Gunn agora consegue salvar a parada ou vai pro buraco de vez. Porque tá todo mundo desestimulado, entendeu? Porque esse filme aqui, Você tem isso também, tu falou uma coisa certa. O pessoal ele tá enxergando esse filme como ainda sendo um resquício do que o Snyder planejou lá atrás, mesmo que ele não tenha nada a ver com o filme, mas é um personagem, é o ator que ele escolheu. Então é como se fosse algo para fechar ali a porta. Inclusive, é uma das curiosidades que as pessoas têm, né, de saber como esse filme vai se encaixar, se ele tem chance, se o James Gunn chegou e falou, pô, vamos mudar uma coisinha aqui para deixar em aberto e tudo mais. Mas é curioso, sim, é curioso porque eu também tive essa sensação. Assim como o Aquaman também vai ter essa sensação, sabe? O cara, Aquaman é um filme que vai ter ali, vai ser fechadinho, espero que não tenha muitas conexões com nada, porque eu prefiro assim como o primeiro filme foi. E seja um bom filme, um bom divertimento, mas que acabe ali, que não tenha nada demais, nem cena pós-crédito. porque E quando o James Gunn vem a público dizer que o Besouro Azul é o primeiro filme do novo DC Universe, você sente alguma credibilidade nisso? Verdade no que ele tá dizendo? então, Luiz, eu não sei se foi desse jeito, eu interpretei diferente. Eu interpretei que é um personagem. Realmente é um filme que vai apresentar um personagem, o primeiro personagem do DCU que ele imagina. Ou seja, então sabemos que o Besouro Azul está nos planos do James Gunn, mas não é o primeiro filme do DCU, tá ligado? Tipo, vê se você consegue me entender. O personagem vai ser aproveitado, mas não é que seja o primeiro filme. O primeiro filme vai ser o Superman Legacy, Hum, da primeira tá. fase, que ele planejou, que se chama Deuses e Monstros. Tem todo um Rapaz. cronograma de filmes. Não tá incluído o Besouro Azul, o filme do Besouro Azul, mas o personagem vai ser continuado. É o que a gente tem a dúvida com relação ao Flash, do Ezra Miller. Jason Momoa, não sei se alguém tem dúvida, ninguém nem fala mais de Jason Momoa. Mas eu acho que o lance do Flash é só se realmente esse filme der certo, né? Tem isso também. Pode ser. Porque o ator é bom. Vocês gostaram da atuação dele? Eu adorei. Bicho, O Ezra Miller? eu disse, eu saí apaixonado do filme, pô. Eu não esperava o que eu vi ali. Não esperava. Eu tava desarmado. É o Ezra Miller. Não, eu gosto, apesar de achar forçado demais aquele Flash mais jovem, né? Os 18 anos, eu achei que Flash foi maconheiro. muito exagerado, é. Foi muito exagerado Exagerado. aquele, o Sim. tom que deram pra ele, as piadas, algumas coisas, foi muito forçado. Mas no A, geral eu acho que o Ezra Miller em si, ele segura bem, assim, a nuance todinha, sabe? De ter um drama lá pelo final, né? E, enfim. Só que a bagunça do filme não ajuda. Pronto. a Agora a bagunça gente entra na luta principal. A gente já analisou os possíveis problemas que levaram o filme a ter uma bilheteria. E a avaliação ruim também, viu? Né, assim, tem muita gente falando bem, mas tem muita gente falando mal. Tá bem divisível, né? Só que, na nossa batalha principal aqui, no card principal do nosso UFC hoje, né? Tem essa questão do filme. Porque tem teorias que simplesmente não aconteceram. Não sei se vocês estavam por dentro das teorias da galera. O PH Santos até falou uma, porque ele estava interpretando assim, mas no final não foi isso. A que ele estava falando é que era o seguinte: quando ocorre a viagem no tempo lá, que ele encontra o outro, o outro Barry, né? Na opinião do PH Santos, ele achava que o filme ia explorar que a parte piadista do Barry que a gente conhece foi para o novo e o outro ficou apenas com a parte mais séria. E que, tipo, ele se dividiu em dois personagens e no final ele se juntou de novo. No final não foi isso, tá? O filme não era só uma teoria do PH Santos que ele tava fazendo durante o filme que não se concretizou. Não é isso que houve. Eu fiquei alheio a qualquer teoria, assim, sabe? Eu não tava. A única coisa que eu sabia de teoria era essa coisa de que ele podia ser um soft reboot e queria, de repente,
ser um sinal do que ia vir por aí, se esse Flash ia ter ou não a ver com o novo universo do James Gunn e tal. Era só o que eu sabia. Uma teoria que eu achava legal, mas que não foi também, mas o filme não, acho que não explica direito o que é que a força da velocidade de um universo, do personagem de um universo, ia ser laranja e o do outro ia ser azul. Mas a energia é sempre azul e o que tornou o do Flash que a gente acompanha amarelo era a roupa. A roupa que fazia aquele papel de contenção e não desgaste, né? E não explodir nele ali, né? Como é que é o nome que dá? Força de velocidade? Força de aceleração. Força de aceleração. O que não faz ele sobrecarregar é a roupa. E a roupa deixou a força de aceleração que a gente vê nele laranja. Enquanto a do outro ficou azul porque ele não estava usando nada de. Tava natural, né? Tanto é que no Flash dos outros filmes era azul, né? Só mudou agora. Outra curiosidade que eu vi é que o Flash ele não era chamado Flash anteriormente. É a primeira vez que o personagem é nomeado de Flash. E vocês sabem quem deu esse nome a ele? Não Entendeu lembro. esse nome aí? Na série do Flash, ele encontra o Ezra Miller, o personagem lá, e ele comenta alguma coisa sobre Flash, chamando ele de Flash. Aí o Barry do Ezra Miller gosta da ideia do nome do Flash, e nesse filme ele começa a utilizar esse nome de forma oficial. Então foi o Flash da série da CW que deu esse nome a ele no crossover que houve. Rapaz, olha aí. Eu lembro. Que curioso. Ah, maneiro. Gostei não. Ah, maneiro, sei lá, ué. É, É uma parada que, sei lá, tanto faz, né? Tipo, sei lá, não sei. Enfim. Porra, agora o Alan me deixou sem graça. Não, Borocochô, te deixou não, borocochô. você pode ter gostado, mas eu não. Você vê como tem umas coisas que a gente não percebe, né? E acontece. E eu concordo com o Alan que houve sim um dedo errado do James Gunn no final desse filme. Mas eu acho que eu fiquei tão extasiado com o que estava acontecendo que eu não conseguia não gostar do que tava rolando, entendeu? Até as homenagens que ocorreram, eu fiquei triste por não ter mais coisa. Pô, não teve o Flash da CW, né? Não teve Isso foi ruim. o Superman da CW, não teve nada. Que eu acho que nem da CW é mais, agora é da HBO Max, eu acho. Eu nem esperava tudo isso, assim, de referência das séries, né? Pelo menos a do Flash, né? Porque afinal de contas, como vocês bem lembraram, né? Teve esse encontro do Flash do cinema com o Flash da série na série, né? Então, assim, a gente esperava. Eu lembro também que tinha uma teoria, ou era mais uma expectativa, não sei, de que talvez o pessoal da Warner fosse aproveitar essa coisa toda de dimensões e tal, e de repente, no final do filme, trocar o Ezra Miller pelo ator da série, para que ele ficasse no universo desse daí pra frente, sabe? Dos filmes. Não rolou. Então, Pois é. E não sei se vocês sabem também, mas nas séries da DC lá na CW, que também se espalhou por vários canais de TV, houve uma crise nas Infinitas Terras. sim. É, houve. Então até o Super-Homem, que era lá daquele filme de 2006, voltou como se fosse o Super-Homem do Reino da Manhã. Aí tem Patrulha do Destino, que era só referência, mas tinha Patrulha do Destino. Teve uma misturada lá de muitas séries da Supergirl, etc. Era E loucura. Eu lembro que tinha até uma ponta daquele universo do Batman da década de 60. Também tava lá o ator que fez o Robin, né? Tava lá velho já participando. tem Teve o, aquele o da Aves de Arrow, Rapina também, que é uma série quase esquecida que fizeram também nos anos 2000. tinha muita coisa. Então, assim, eu acho que, assim, em questão de multiverso, lá eles aproveitaram muito mais essa oportunidade de colocar. Porque, se eu não me engano, era uma parada que ocorria em todas as séries. Ela afetava os episódios de todo mundo, né? Todas as séries que estavam rolando, tinha alguma parte É igual acontece espalhada nos ali, né? quadrinhos, né? Isso. Que vai atingindo os outros títulos mensais. Mas do jeito que foi aqui, cara, porque eu não me lembro de um filme
aproveitar tão bem as trilhas sonoras, cara, porque quando eu não sabia que a Gal Gadot aparecia, do nada toca a trilha da Mulher Maravilha, eu enlouqueci. E, e eu morri de. Esse filme, pra mim, o humor. Eu amei o humor desse filme, cara. Eu achei tão bom. Aquela cena do Batman falando as verdades e o Flash falando verdade no. Que é a segunda vez, né, que eles fazem essa piada do laço, né? Não, achei meio besta aquilo ali. Achei ri na hora do que eles estavam falando, mas quando eu penso nessa cena, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu demorei pra perceber o que tava acontecendo com o Batman, não, porque eu sou difícil de admitir um erro e não sei o que, não sei o que. Eu não agradeço, é meu jeito, não sei o que. O que tá sendo? O Batman tá falando demais, aí eu me lembrei do laço, que é a segunda vez que eles fazem isso, né? Segunda Mas vez, né? eu achei legal também, fizeram de um jeito bom, maneiro, a galera riu da cabine. Sim, também na minha cabine. Eu ri também, mas como eu falei, depois que você para pra pensar, não faz sentido aquela cena. Não faz o menor sentido aquela cena. Porque, tipo assim, a Mulher Maravilha não é só a pessoa tocar no laço que a pessoa começa a falar Isso. descontroladamente, sabe? Tem que Não é fazer a assim que pergunta. funciona. Ela tinha que perguntar alguma coisa, e não é assim. Mas enfim, é uma piada. Então, mas aí que vem a questão. O laço da verdade, é claro que a pessoa que foi presa pelo laço, ela só vai falar a verdade se ela for perguntada. Mas se o cara começar a falar um monte de coisa, eu entendo, é verdade. Alan tá certo. Eu tentei viajar agora, faz Não, sentido. por isso que eu digo, se você parar pra pensar muito nesse filme, você começa a ver a bagunça que ele é. Mas ele funciona, ele emocionalmente até funciona muito, né? Porque mexe com essa coisa que você falou de participações, a trilha sonora, né? Eu, principalmente, né? Porque eu gosto muito do Batman do Michael Keaton, né? Eu sou da época. Eu era criancinha quando teve a Batmania, né? Que teve aqueles filmes lá, o primeiro e o segundo. O primeiro Batman e o Batman Retorno, né? Já não gostei muito dos outros que vieram depois. Mas aqueles dois, eu lembro que eu peguei assim aquela febre de você pegar assim, ter tampinha de refrigerante comprar tampinha de refrigerante, comprar refrigerante, na tampinha de refrigerante ter a coleção dos adesivos do Batman, sabe assim, do lacre. Então assim, foi uma loucura naquela época, entendeu? Então assim, eu sempre gostei muito do Michael Keaton. Então para mim pegou mais essa participação dele. Mas no geral, se você parar para pensar muito, é como aquele filme do Homem-Aranha, do De Volta ao Lar, do você volta para casa, né? O que aparece os outros Homem-Aranha também. Você Sim. é capturado pela sensação assim de nossa, eles estão juntando os Homem-Aranha e tal. Tá tendo aquela participação e tal, várias referências mas a história é uma bagunça. A história é uma bagunça. A história, muita coisa ali não tem sentido. Mas sério, Alan, tu acha assim? Eu sei que tem Sim, umas coisas que eu me incomodou, mas como eu disse, não, para mim não desabonaram. Por exemplo, é a primeira vez que eu acho que eles oficializam que esse filme é a continuação oficial do Snyder Cut e não da versão do Whedon, né? Porque é. o Flash vai falar com o Bruce e ele fala: Olha, eu voltei no tempo igual aconteceu lá em blá blá blá, que é o nome da cidade russa que ele fala lá, né? Que ocorreu a treta com, com o Lobo da Steppe. O Lobo da Stephanie. Na versão do Whedon, ele não volta no tempo. Não, Sim, mas tem uma sim. cena. Não tem uma cena, não? No primeiro filme da Liga da Justiça, não tinha uma cena que o Bruce Wayne tava lá, o Ben Affleck tá até sozinho na Batcaverna, de repente o Flash aparece assim pra ele e fala alguma coisa, diz, eu vim cedo demais, não sei o quê. Isso aí é Aí no Batman desaparece. Superman. É Batman Tem vs certeza? Superman. É, Eu tô é no confundindo. Batman vs. E ali é o Flash voltando no tempo pra avisar ele da treta do Apocalipse. Do Apocalipse não, Mas esse filme do. olha, é uma Qual o nome bagunça. dele? Darkseid. Esse filme ele é mais Darkseid. alternativo do que a gente espera. Porque aquela versão lá do Snyder Cut, ela oficialmente ela nem é considerada. Assim, ela é dita como uma versão homenagem e tal, mas Então, pro aqui ele é entre considerado, aspas, porque no pois do é, Edon, o Flash não usa a viagem no tempo pra resolver o problema. já é mais uma bagunça aí que eu nem tinha me ocorrido agora que você falou. Tá vendo? Mas Eu É percebi por isso isso na que eu, mas hora. Eu percebi isso é na por hora. isso Quando que ele eu falou o nome da mencionei. cidade lá, eu disse, pronto, Eu pensava que ele oficializou. tava falando da história dessa passagem do filme
que eu me confundi, achava que era no Por isso que eu mencionei que é um filme que parece que ele realmente é um filme de fechar o ciclo ainda de um pouquinho da sombra do que foi o Snyderverse, tá ligado? Mas cara, pra você ver, em nenhum momento, a partir do momento que ele falou isso, eu entendi, pô, isso aqui ainda tem o coração do Zack Snyder aqui. E era isso que eu queria, assim, no geral, eu não queria que o Zack Snyder deixasse pra lá. Eu queria que ele voltasse e terminasse, mas de maneira decente, né? Eu não gosto de ver coisas inacabadas. Vai ficar por isso mesmo, vai ficar pra lá. E o que eu mais gostei nesse filme foi a participação da galera. Só que o Henry Cavill brigou, teve aquela treta toda ano passado no negócio do The Rock, né? Que também foi outra palhaçada total, né? Toda aquela história do The Rock. E não deu as caras aqui. E até hoje não se sabe direito como é que tá o ator que faz o Victor Stone, né? Ele só é citado aqui. Eu acho que ele já tinha largado desde aquela confusão lá com aquela coisa toda com o Joss Whedon que ele expôs, né, e tal, aquela confusão toda que ele, acho que meio que a própria Warner deve ter afastado, assim, a possibilidade de envolver ele de novo em qualquer coisa. Pois é, porque nem deu as caras, viu? Isso eu achei esquisitíssimo, assim. Nem deu as caras e acho que naquele momento que o Flash até tá perguntando, quem é que tá disponível aí pra ajudar? Acho que ele nem fala do... Ele fala quando ele volta, né? Quando ele volta, quando ele vai naquela viagem do tempo, que ele vai encontrar o Flash dos 8 anos, né? Ele procura cada um da liga e ele vê que o cara nem não era cyborg ainda. Pois é, Era na mas só naquele faculdade e momento, tal. né? Só naquele É. momento. Só pode dizer assim, que eu lembrei dele. Isso. É... Qual é a questão? Eu gostei de... Aí outra questão que eu não gostei, assim, né? Que eu achei estranho também, que eu concordo com o Alan. Beleza, viaja no tempo, encontra o outro Flash e tal. O tempo todo, no início, não sei se vocês perceberam também. Eles tentam diferenciar a altura dos dois, né? O Barry mais novo e o Barry mais velho. O Barry mais velho é mais alto e o Barry mais novo é mais baixo. Mas eles depois esquecem disso completamente. Daí a altura deles fica equiparada, não tem mais diferença. Era só no início isso. É detalhes bestas que eu notei, né? Sinto muito. E agora o que eu fiquei incomodadíssimo. Eu gostei da explicação. Mas o Michael Keaton vir me ensinar o Bruce sobre viagem no tempo como se fosse um especialista. Ali, bicho, não dá, né, velho? Pois é. Não, gostei. Inclusive, gostei da analogia com o macarrão. Eu amei a analogia do macarrão, Não, mas eu acho como é que eu posso dizer? Que vivência ele tem só não com faz, viagem no tempo? não faz Porque sentido ele. ele não fala É. como teoria, ele fala, viagem do tempo não é assim, garoto. Vem aqui que eu vou lhe ensinar. Entendeu? Mas você Sim, acha se que ele não tem tivesse vivência? Por que Não que ele não eu tem tem. acho, Viagem vivência? no tempo? eu Ué, acho que o Batman dali não teria, não, viu? Porque ele não tava fazendo mais não, nada, né? Ele não gente, tava fazendo mais nada, tava ali aposentado. Então, mas ele já. Imagina o quanto de aventuras esse Batman já não viveu. Eu acho que não tanta quanto a dos outros, viu? Não, Porque a na gente. minha opinião é o seguinte, o Flash, quando ele tem o debate com Bruce Wayne e Ben Affleck, o Barry fala, eu estudei muito sobre isso aqui, depois do ocorrido lá, né? Da viagem no tempo que ele fez lá na Liga da Justiça do Zack Snyder. Ele fala, eu estudei muito sobre isso aqui. Beleza, ele tem uma teoria muito grande. O Ben Affleck também tem. O Bruce do Ben Affleck também tem. Tanto é que ele fala assim, bicho, não mexe com isso aí não. Pode dar um problema maior, melhor deixar pra lá. Quando ele viaja no tempo e vai conversar com o Bruce do Michael Keaton, o Bruce diz: viagem do tempo não funciona assim. Ele não fala, não, eu tenho uma teoria melhor. Ou então, eu tenho uma outra teoria, né? Ele diz, não, viagem no tempo não é como De Volta pro Futuro, não. É Mano, igual, é isso aqui. A é, analogia eu achei maravilhosa, do jeito que ele explicou lá o macarrão, a misturada. é muito bom mesmo. Mas ele falar como se fosse a mulher lá explicando pro Hulk em Não, Vingadores, peraí. entendeu? Que mulher explicando pro Hulk? Quer comparar com o Batman? É o Batman, gente. Aí tem que ter uma suspensão de Sim, descrença aí, cara. É o Batman, pelo amor de Deus.
Mas o Batman não é um cientista quântico, ele não tem essa noção, nunca teve, em qualquer dimensão, não é uma parada dele. Não é o cara de viagem no tempo, o Batman. Nas histórias do Batman não tem isso, muito não. Mas enfim, Rapaz, isso não, é como eu falei, é o tipo da coisa que na hora, eu não penso muito assim na hora. Depois que eu paro pra pensar, é que eu fico pensando que isso não tem a ver também, É, realmente. Mas não enfim, já tem. foi, né? Já foi, tudo bem. mas A gente pode, é, a gente pode forçar e dizer, é outra dimensão, a gente sabe, sei lá, como o Felipe falou, né? Sabe lá o que ele viveu, né, e tal, mas não é o que a gente é. esperava, né? Que ele fosse a pessoa que ia explicar isso. Pois é. Então, e outra coisa me decepcionou também, cara. Como eu amei a Supergirl. Gostei demais da Sasha Cale. Eu acho uma pena que realmente se ela for desperdiçada e jogada fora pelo James Gunn, velho. Eu Não, acharia. e vai ser. Na minha opinião, vai ser. Porque Na se minha eu não me opinião, vai ser. engano, no universo do Snyder, lá do Homem de Aço 2013, ela realmente tinha uma cara Zor-El, né? Tinha uma Supergirl que estava na Terra. Tanto é que mostra lá na Fortaleza da Solidão como se fosse o casulo dela vazio. Ou seja, tinha ela e ela desapareceu. Não foi dada, até hoje não se sabe onde está a cara Zor-El daquele universo. Pode ser que ela seja aproveitada assim, né? Ela desapareceu lá, vai aparecer ainda, né? E nesse Eu achei. universo aconteceu um pouco diferente, né? O Super-Homem foi interceptado, o Kal-El foi interceptado e ela que chegou à Terra e foi pega pelos comunistas e ficou presa lá na Sibéria. Mas também tem outra coisa aí, né? Ela ficou presa lá na Sibéria e quando saiu já saiu dando cacete a todo mundo. Mais diferente do Kal-El, acho que ela não chega a beber, né? Ela já chega guerreira treinada, né? Então, beleza. Tá aí, beleza. Né, mais ou menos, né? Assim, mais ou menos. Não. E pronto. Ela Tá sai aí outra. batendo, não tem nada muito coordenado nas coisas que ela faz, não, né? Ela vai. Ela só Eu sai. achei engraçado. Tá aí outra coisa que Eu, me incomodou. O que é que o Super-Homem tinha que ela não tinha pra derrotar o Zod e a galera, velho? Como? é. Entendeu? Enfim, desde o começo é meio estranho, porque ela dá a entender que ela chegou na Terra e foi aprisionada, né? E aí ela tá lá e fala inglês numa boa com todo mundo. É verdade. Enfim. Mas outra coisa também, de onde é que saiu aquele uniforme dela? Eu não entendi. Do nada apareceu assim. Aparentemente ela Então, já veio, caiu ali com o uniforme, né? Ela veio Pois é, vestida. eu achei tão assim estranho, né? porque O ela Superman não era vem assim. beber. Bom, o certo não seria ela vir beber. A história mostra que ela não vem beber, ela já vem com aquele uniforme. Todas as coisas, os quadrinhos que eu me lembro, ela já existia. Não com É. uniforme, pelo que eu me lembro, né? Assim, das versões que eu já vi. O uniforme Tanto, ela meio que tanto que fazia. ela é mais velha que o Kal-El, tá ligado? Sim, Ela é eu mais... lembro que nas histórias em quadrinhos e nas animações que eu já vi, ela já vinha pronta, por assim dizer, ela já era uma moça, né? E quando ela chegava na Terra, que ela tinha contato com o Superman, é que ela fazia o uniforme dela inspirada no uniforme do Superman, né? Não, Sim. mas a gente Mas sabe que o uniforme já vem de Krypton, né? É padrão aquilo ali. eu não lembro disso. Era aí. É padrão. Tanto é que ele fala que é o que significa esse Cap e símbolo, é a tudo? esperança. Aquele uniforme dele, ele já tem pronto na nave. Aquilo ali já é Não, mas padrão de com cap e Krypton. tudo, com aquela coisa todinha ali, daquele jeito? Tem, é daquele jeito. Não lembrava, não. É O S padrão. significa esperança, né? Não, isso aí E sim, o, tudo bem. é uma roupa padrão igual dos Saiyajins, aquela armadura dos Saiyajins todo mundo tem. Isso. Aquilo ali é tipo realmente a armadura deles e os guerreiros de Zod só usam aquela roupa aquela armadura por causa da gravidade da Terra, né? Tem toda essa questão. Que é outra coisa também que eu achei estranho, porque se eu não me engano, aí eu voltei pra assistir muita coisa, gente. Eu acho que eu assisti, não reassisti tudo, mas eu fui atrás de trechos que me incomodaram do filme do Flash, aí eu fui assistir os filmes antigos pra ver se fazia sentido. Mas eu lembro que no filme do Homem de Aço, eles têm que ir para a nave do Zod no espaço a para simular a gravidade do planeta Krypton para poder a agulha furar o Super-Homem para poder ter acesso às paradas dos genes dele, né? Não E eles aqui lembrava disso enfiam a também. parada nela na Terra ali e pronto. Ela não tem
a mesma coisa do Super-Homem? Tem. A pele de aço, mesmo jeito. Era pra ter a mesma força, mesmo tudo Então, dele. como é que perfuraram ela ali do nada, entendeu? Então, assim, entendeu como eu achei esquisito isso? Me Uhum. lembra disso, Felipe. Isso aí aconteceu mesmo. Que eu lembro, assim. Eles não conseguiam É. perfurar ele na gravidade da Terra, aí teve que prender ele e ir pra nave pra lá simular a gravidade pra poder sim. Sim, Tanto é que ele acha até sim. estranho, porque ele nunca sentiu dor na vida. É a primeira vez que ele sente a dor E física. aí, e aí aparece, se não me engano, aparece o pai dele, né, em holograma, assim, pra ajudar ele a fugir da nave. É, tem essa parada. Então eu achei muito Eu estranho acho quando até eles que a matam Lois ela Lane muito tá lá fácil ali. também, não tá? A Lois Lane? Não tá com ele? Tá, foi sequestrada também. Também É, nesse momento. eu lembro disso. Então achei muito esquisito ali aquele momento do Zod enfiando a agulha nela ali e pegando a informação e pronto, entendeu? Muito estranho. Aí eu fiquei, pronto, aí eu fiquei puto. Beleza que eles disseram assim, não, essa realidade está destinada, o fim dela é aqui. Da realidade não, daquela confusão, né? Porque esse filme é muito baseado no ponto de ignição. E lá tem uma treta muito maior que envolve uma traição lá de Atlantis e Temícera. E a Mulher Maravilha mata a mulher do Aquaman. Aí tem uma guerra que envolve o planeta Terra também, né? Os terráqueos, os terrestres, terráqueos não, os terrestres, né? O povo da Terra. E tem uma treta gigantesca lá. Aquele filme é excelente. E também termina não dando certo. Termina também num desastre naquele universo. Esse aqui também não terminou bem, né? Mas eu fiquei triste com essa situação. Achei uma despedida legal pro Michael Keaton, mas pra ela ficou broxante o final. Eu achei assim, sei lá. Sim, sim, ela não foi muito aproveitada, não. Foi jogada de escanteio total e talvez isso mostre o que a nova DC planeja pra ela. Que ela não seja incluída no universo do James Gunn. É, falando só um pouquinho dela, minha opinião, só Que ia era pra falar ser a mesmo Bruna que Marquezine, né, Felipe? Lembra disso? Eu não ela consigo fez pensar. teste. Eu não consigo imaginar que alguém considerou a Bruna Marquezine pra esse papel. A Marquezine era a escolha principal. Ou não Aí é? teve se eu não me engano, ou não estava rolando ainda, ou estava ainda no começo da vacinação, e ela precisava estar vacinada para entrar nos Estados Unidos para gravar as paradas, ou viajar para gravar, né? Enfim. Aí ela não conseguiu e a Sasha Cale era a segunda opção e foi escolhida. Foi excelente, mas eu acho que a Bruna Então, Marquezine, coitada, ganhou um prêmio de consolação muito ruim com namorada do Besouro Azul, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando o mas tempo todo, meu Deus, eles realmente pensaram em botar a Bruna Marquezine pra fazer aquele tipo de cena de ação, aquelas coisas todas. É, Eu porque a não Sasha consigo Cale não imaginar ela. usou, não usou dublê, viu? Eu vi umas imagens aí. Ela se É, dedicou. é porque o porte físico da Bruna Marquezine ela é muito magrinha também, né? Então, não me convence ela como Supergirl fazendo tudo aquilo ali, sabe? Enfim, pô, eu eu não vou te... sei como é que eles chegaram a É, pensar nela pra esse papel, mas, enfim. tem todo aquele lance da pessoa se preparar antes, né? Mas eu concordo contigo total. É estranho, no mínimo estranho. Vamos lá então. A Supergirl, pra mim, ela não comprometeu. Ela teve um papel muito interessante. Realmente não me incomodou, mas não achei nada espetacular, assim. Eu acho que eu gostei menos do que o Luiz. É, é aquilo. Eu acho que ela fez ali um feijão com arroz ali bem básico. Ela fazia muita caras e bocas, muito barulho, uns grunhidos assim, meio, sei lá, ok. Se o texto pedia que ela fizesse isso ali. Então acho que ela não comprometeu e pode ser uma boa atriz em outros filmes que ela for um pouco mais exigida, mas nesse filme aí ela tá bem feijão com arroz, cara. E não deu aquele gostinho de, poxa, essa garota podia continuar mais. Pra mim, ok, tá ligado? Assim, infelizmente, não, nada contra ela, né? Óbvio, a pessoa, mas se não for ela, a Supergirl do universo do Gun, ok, bola pra frente. Eu acho que assim, se essa a repercussão desse filme fosse pra ela, eu só vejo coisa positiva, tá? Não tô vendo muita gente dizendo, inclusive, que as melhores coisas do filme é ela e o Michael Keaton, né? Apesar que eu concordo que eu gosto de todo mundo desse filme. Não desgosto da galera, não.
Mas eu acho que ela teve um destaque muito positivo se o James Gunn for inteligente e traz ela de volta. Não joga ela fora assim não, né? Mas eu gostei muito, Felipe. Gostei muito. E o Rapaz, o Michael James Keaton também. Gunn. E se trazer ela de volta vai ser interessante, que é óbvio, vai poder trabalhar ela melhor, dar um texto, um peso maior pra ela, porque a ideia é fazer um filme da Supergirl baseado numa HQ, numa graphic novel do Tom King, que é um dos meus roteiristas favoritos, um dos meus escritores favoritos de quadrinhos. O cara é incrível, já fez grandes coisas pra DC. E ele fez esse quadrinho chamado A Mulher do Amanhã, né? Woman of Tomorrow, que é uma história densa, tem um peso emocional, é incrível. É simplesmente incrível e ia ser interessante. Já, não só vai ser baseado, já tem título, é esse título do filme, inclusive. É Woman of Tomorrow. Então, pô, ok. Vamos botar a Sasha aí pra atuar, tá de boa. Mas é o que eu falei também, se escolher outra pessoa, também ok, sabe? Sei lá. É, eu Não quero também parecer tinha injusto, visto. mas, É, sabe? eu tinha visto em algum lugar que ia ter uma Supergirl, agora eu não lembro se era antes do James Gunn ou depois do James Gunn. Eu não lembro. Mas eu tinha visto que tinha uma ideia de reformular a equipe principal da Liga da Justiça e que a Supergirl ia ser a substituta do Superman, né? Mas, enfim, não. Não, Não. os planos do James Gunn é ter o Superman Legacy, que é o Superman que ele vai dirigir, e ter a Supergirl aí, a Woman of Tomorrow, nas mãos de não sei quem, não tem diretor ainda. Mas, cara, esse quadrinho é incrível, cara. Cara, porra, esse quadrinho é muito bom. Corram atrás aí, quem estiver ouvindo, que é O incrível. Superman Legacy? Mulher... Não, é Supergirl, a Mulher do Amanhã. Ah, não conhecia esse nome. É um pouco atual, sabe? É um quadrinho que não é antigo, não, é novo. Chegou no Brasil recentemente. Fez um barulhaço, recebeu vários prêmios lá nos Estados Unidos. Não vou entrar Aí. aqui em detalhes, mas é sci-fi, sabe? É uma parada meio sci-fi, com ela indo não tem nem nada na Terra, em outro planeta, alienígena. Aí tem um lance de exploração meio Star Trek, sabe? Conhecer novos povos, não sei o que lá. Porra, irado. É maneiro. Aí aqui de Vamos às participações especiais aqui, começando por aquele que falou merda recentemente, o Michael Shannon, como General Zod. Tava falando besteira aí do filme da Marvel e Mas terminou foi. voltando, né, Michael Shannon? Que coisa, não? O mundo dá volta. Ele escuta a Voltou. gente, cara, cuidado. É, a Faora Ul também voltou aí pra fazer a personagem lá, tudo de máscarazinha e tal, mas beleza. Eu entendi também que eles não Vou quiseram te falar que arrumar nem assim um. pareceu ela, cara. Tu sentiu também que nem pareceu ela direito? Assim, Eu não Rapaz, não você digo lembrava CGI dela. também, né? Não tô falando. Eu tô falando não aparecer de aparecer. Eu tô falando. Você, quando focava no rosto dela, não parecia muito aquela atriz. E é linda aquela atriz. Pois é. Aí, eu acho que eles não quiseram arriscar muito e colocar uma ameaça diferente do que o povo já estava acostumado, né? Então resolveram repetir essa questão do Zod, porque fez sentido no final de tudo, né? Fez sentido. Aí tem o George Reeves, que era o super-homem ali acho que dos anos 50. Acho que é, né? Acho que era a primeira série, né, do Superman que teve. É, acho que é o dos anos 50. É, que ele é a primeira série, como você disse, né? Aí tem o Christopher Reeve. Ah, e o do George Reeves ainda teve, que era o preto e branco, né? Ainda teve a Uhum. questão do Flash, né? É, que aparecia acho que era o Jay Garrick, né, que tava correndo ali. Era ele mesmo. Aí Eu vi o aqui, pessoal comentando na internet, tava um pessoal comentando, né? Ah, quem é que era aquele afinal? Era o Zoom que se passou pelo Flash, ou era aquele mesmo que aparecia na série do Flash? Aí alguém, não lembro agora se foi uma coisa oficial, ou se foi alguém da produção, ou se foi o diretor, disse que era o mesmo cara que aparecia na série do Flash.
que era interpretado pelo ator que fez o Flash na série dos anos 90. Ah, entendi. Ah, você tá falando do Jay Garrick. Entendi, Isso. entendi. Aí tem a do. Bicho, eu me arrepiei. Do Christopher Reeve e a Kellen Slater lá como a Supergirl. Gostei demais, velho. Quem diria que ia ter um Decenalta escondido aí. Não, é pra você ver, Felipe. Eu É porque sou você justo. mudou, né, ô Luiz? Você Não, mudou, eu né? Tu sou não é mais aquele justo. garotinho que eu conhecia Não, eu Não, sou uma eu pessoa que, achei. justa. Eu que gosto tem pela uma camisa homenagem. horrível xingando a DC. Inclusive, eu lembro do filme da Supergirl que eu assistia muito, passava no SBT, vivia repetindo, né, vivia reprisando. E eu lembro daquele filme, né? Que também era engraçado porque o filme, naquela época, eu lembro que o filme da Supergirl se propunha a ser no mesmo universo do Christopher Reeves mesmo, né? Só Isso. que não se Sim. encaixava muito bem também, né? Era uma coisa meio estranha. E se eu não me engano, ela faz uma personagem que é a chefe da Supergirl na série da Supergirl, não é isso? Eu acho que ela fez a É. mãe, não foi não? Da. A mãe? Eu acho que a atriz voltou como a mãe da cara, não foi? A mãe adotiva, né? Da Supergirl, na série da Supergirl. É, eu não Esse filme da acompanho. Supergirl tem no HBO Eu acho Max? que ela. Eu não lembro. Não lembro. Eu lembro de ter assistido esse filme no SBT muitas e muitas vezes. Era até meio doido, porque ela enfrentava a vilã do filme é uma bruxa. Ela enfrenta uma feiticeira. É Bem a mãe doido esse mesmo, filme. que é Cara Danvers e o nome da mãe é Elisa Danvers. Pronto, o que eu lembro na série da Supergirl, essa da CW, ela tinha a mãe dela, que era a mesma atriz que fez o filme da Supergirl que a gente tá falando, e o pai era o Dean Cain, que fez o Superman na série do Superman, Lois e Clark, né? Que esse tá na HBO Max, eu sei. Tá, esse tá. Essa série eu gostava na época. Ela faz Passava quem, na. Lois Clark? Não, o Dean Cain, era o pai dela, o pai adotivo da Supergirl na série da CW, era o Superman. O ator que faz o Ah, Superman, o Dean Cain. entendi. É, pode crer. Eu cheguei a assistir 2 temporadas. Supergirl. Pois é, eu achava legal também no começo. Eu assisti do começo também, depois eu fui largando mão também, assim. Trocou até de TV, né? Era de um canal, foi pro outro. Pra comprar. É bem doido. Eu lembro que nessa série da Supergirl, a chefe dela, do trabalho dela, era a Calista Flockhart, que é a esposa do Indiana Jones, do Harrison Ford, hoje em dia, até hoje. Aham. Que fez ali McBeal e tal, era uma atriz até famosa nos anos 90 por 2000. E aí teve o Christopher Reeves e a Ellen Slater, né? Superman, Supergirl. Excelente aquela cena, me arrepiei quando eu vi. E teve um rápido flash do Adam West, né? E a risada do Coringa. E teve, o que eu posso dizer? Beleza. Foi como é que eu posso dizer? Eu não sei nem como dizer isso. Numa época, era um boato que tinha essa história do Nicolas Cage como Superman. Até que em Uhum, algum momento vazou essas imagens oficiais dele fazendo teste, né? uhum, E ele luta com o Aranha Gigante nessa cena, porque era a ideia do roteirista na época, que tinha uhum, que ter o Nicolas Cage de Superman enfrentando a Aranha Gigante, porque a aranha é o medo primordial de todo mundo, e não sei o quê. E parece que, como não foi feito o filme e fizeram tipo chacota do cara, ele foi lá e colocou naquele filme do Will Smith lá no Oeste lá. Que tem uma aranha robô gigante. James West, eu acho, né? Acho que é isso o nome. As Aventuras de Aproveitaram James lá. West. Ele aproveitou lá, né? Como roteirista, e colocou essa aranha gigante, o sonho da vida dele, naquele filme. Eu- E teve o o, Nicolas o, Cage aqui, né? o Kevin Smith ia escrever, ajudar a escrever, quem ia dirigir é o Tim Burton, né? Era um Nossa, negócio assim. teria sido um filme Era, muito louco, viu? era o Tim Burton. Teria Aí sido um filme agora muito virou louco. realidade, né? Teve essa participação aí do Nicolas Cage que o pessoal tá dizendo, Mas pô, não é eu achei nem o Nicolas engraçado. Cage aí, pô, botaram um CGIzão e pronto, ele nem participou de Pois é, nada. não fizeram nada com ele assim. Foi tudo, aliás, foi tudo ali estranho aquela cena. Foi todo mundo era um bonecão de CGI. Aquela cena dos universos colidindo e tal, todo mundo era CGI, né? Era meio estranho. Sim. Eu gostei, gente. Se ser sério assim, eu Não, gostei. eu não achei ruim, eu só achei. Eu fiquei pensando, nossa, podia ter caprichado um pouco mais.
Mas eu gostei, assim, da ideia, sabe? A ideia foi boa, mas eu só não achei tão bem executada, sabe? Então, sabe o que Faz umas o que eu homenagens achei? bem bonitas, cara. Faz umas homenagens bem bonitas, tipo o próprio Crise nas Infinitas Terras, os mundos colidindo, E pra quem leu a história, que é uma Porque a, história importantíssima. porque a impressão que eu tive era que quando passou a cena do Batman do Adam West, a impressão que eu tinha é que eles usaram tipo uma cena da série de TV. Não parecia ter foi. sido reconstruído todo em 3D, né? Não, era isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, por que eles não fizeram algo parecido com os outros também, né? Assim, meio que fizeram uma colagem, ou sei lá. Aí, enfim, não me incomodou tanto, sabe? Mas eu fiquei pensando, nossa, podia ter sido mais bem feito. Mas foi exatamente isso, pô. Como eles não podiam usar mais coisa, né? Referenciar mais. Eles usaram ali a cena. Tanto é que eles nem se aprofundam naquele universo. Passa só por cima, né? Só, só os detalhes, porque eles não tinham como fazer isso, né? E por causa do limbo que eu falei no começo do episódio, né? O limbo jurídico, né? E eu acho que justamente, é como o Felipe disse, deveriam ter enlouquecido mais ali, pô. O momento era esse, entendeu? Corta alguma coisa do filme aí e coloca mais coisa ali mostrando o do Flash da série, o Lois and Clark, bota outras participações, pô, entendeu? Porque ali claramente a ideia era nem o Flash era mais foco ali nos universos, era só Super-Homem e Batman, né? Então dá uma enlouquecida aí, pô. Mostra mais coisa aí. Faltou, não sei por quê, não tem Christian Bale. Cadê Christian Bale? Teria sido interessante ter visto ele voltando no lugar do, do, do George Clooney, né? Mas também seria igualmente sem sentido, também, no Não, contexto. é. Mas sabe o que teria sido legal se naquele momento, em vez de ter usado o George Clooney, tivesse colocado o Batman que saiu agora nesse filme mais recente, o O Vampirão lá, o. Petson? É. Teria sido mais legal se tivessem feito isso, sabe? Ligado esse ponto ali. Aí seria assim, na minha opinião, estragaria o Robert Pattinson, o Batman ali, que a ideia é fazer um negócio isolado, assim como é o Coringa, né? Mas seria um bom reaproveitamento pra juntar tudo, né? Pois é, porque Mas seria assim uma coisa não ficar um porra tão solta, sabe? pronto, esse é meu problema no final. Por quê? Eu estava, eu estava dentro do filme, eu estava totalmente assim, comprado. Não, foda, amei esse filme. Eu estava, história de família me pegou, né? Pai e mãe Você morreu. saiu de lá e comprou uma camisa do Flash em alguma loja de departamento? Não comprei. Mas assim, eu tava vendido pro filme até ali, entendeu? Porque gostei, entendeu? Antes de ver o filme, eu já estava na cabeça, bom, vai ter dois Flashes. Ele vai pra uma realidade que a mãe do outro tá viva. Em algum momento ele tem que desfazer isso. Se desfazer, a mãe dele morre. Então eu pensei na hora, bom, o Flash reverso da história vai ser o outro. E foi dito e feito. Dito e feito. Entendeu? Isso aí já, pra Então não mim, foi bem do jeito que a gente esperava, né? a gente esperava, acho que um desenvolvimento melhor, né? É porque eu pensava, quando eu comecei essa história, eu pensava que ia ser uma coisa assim, meio que como a gente sabe das outras versões, né? Que existem nas animações, nos quadrinhos e tal. Que o foco seria o Flash encontrar quem matou a mãe dele, né? E isso ficou totalmente aberto. Assim, ele foi. A solução que ele encontrou foi a lata de tomate, sabe? Assim, foi tão assim. Parecia que eu tava vendo uma sequência de polêmica daquela série da Marta, sabe? Aquela cena da Marta, que era uma besteira, que pra resolver tudo eles focavam numa besteira. Eu achei meio assim, sabe? Forçado aquilo ali. Eu sei que a justificativa toda era, quanto menos eu interferir, melhor e tal. Mas não era mais negócio ir atrás do bandido que matou, porque ficou no ar, não ficou nem respondido nessa questão. Ficou assim, quem matou a mulher, no final das contas? Não foi respondido no filme, não foi dito nada, né? Verdade, Pois é. concordo com você. Eu Então, pensava que a história do eles filme ia tiraram o seguir isso foco aí. dessa questão do assassino, né? Ninguém quer saber É, mais que o assassino, né? É porque lá verdade. pelas tantas ficou a coisa de, não, a história mudou de um jeito que parecia que era a história do Flash.
Aí quando chega lá, que ele vê a coisa do Zod, aí pronto, o filme muda totalmente o foco, Foi né? bom aquele E aí, retcon também, mostrando então, que o Flash nessa tentou parte aí eu salvar alguém, concordo com né? você, ó. Essa parte aí dá pra ver claramente que teve refilmagens, que teve mudança de planos, entendeu? Em algumas partes do filme você consegue entender ali, mas não achei que estragou. Mas eu tô dizendo que eu acho que tô começando a entender a parte que você falou da bagunça, né? Das coisas um pouco bagunçadas. Que você percebe uns cortes, umas edições no filme, né? Ele meio picotado ali porque ele passou por refilmagens, entendeu? Eu acho que tô ligado, tô entendendo. Eu não notei isso, não, eu não percebi onde está essa virada, esse ponto Não, de... eu percebi. Inclusive no final mesmo ali da revelação lá do Dark Flash, daquele Flash lá, né, do espaço-tempo lá, da força de aceleração. Sim. Tava começando a ficar meio óbvio, sabe? Não foi uma coisa muito bem planejada, foi algo meio óbvio ali, enfim. É, não sei, eu acho que foi nessa parte aí, o terceiro ato. É, Aquela luta lá do Flash também contra ele mesmo, eu acho que também, não sei, não ficou parecendo que era o grande auge do filme, sabe assim? Era Isso. quase, pra mim, a impressão que eu tinha era quase que era um incidente ali, sabe? mas vocês Não se parecia convenceram, que. tipo... Não se esqueça, Ah, no filme do Super-Homem, ele sozinho derrotou todo mundo. Nesse aqui tinha dois Flashes, um Batman e uma Supergirl, e não hum, conseguiram, né, pois é. derrotar o Zod e seu exército. Então, assim, Uhum. aí disseram que não, aqui é o ponto de não retorno, né? Esse aqui é o evento inevitável, e esse tem que acabar dando errado mesmo, e o Flash termina matando ele mesmo e pronto, né? E resolveu a situação, sei lá, velho. Acho que esse final uma solução que eu assisti, achei interessante, mas assim, tá faltando algo, entendeu? Pra fazer sentido, Uhum. entendeu? Na minha opinião, ficou um pouco jogado. Assim, eles quiseram dar uma solução e arrumaram isso aí Aí somente foi super pra. estranho, porque, tipo assim, ao flashback ele lembra. Ah, eu pensava. Era tão assim na minha cabeça pensando, tá, agora é a hora que ele pensa no assassino da mãe, né? Que foi que matou, já que ele não vai interferir na história do tomate, ele vai pelo menos identificar quem foi o assassino para salvar o pai dele. Não, Sim, ele bota o tomate em cima da prateleira só pro pai dele aparecer na câmera. E é. fica por isso mesmo, sabe assim? É o assassino, tá? Cadê? Ninguém. Quem foi que matou? Ninguém diz, nem não vira nenhuma questão no final do filme, sabe assim? O julgamento, nem nada. Pois é, ele nem se Verdade. preocupou de dar um jeito de voltar lá. Ele não se preocupou em que matou a mãe dele no final do filme. Isso foi muito, sabe? Muito estranho, muito estranho. E aí, Mas já falando do final do filme, ah, vocês sabem que ele não voltou pro universo dele, né? A bagunça também tá aí. é complicado. Eu tinha visto também que aquela. Eu tava sem reconhecer aquela menina que fez a Iris, né? Aí eu vi que ela é a mesma que já tinha participado do filme anterior, né? Tinha uma cena, não Então, foi que foi cortada dela? Não foi do filme da Liga? Não tinha uma cena que ele conhecia ela? eu acho que É, eu, essa versão foi só pro do Zack Snyder mesmo. Não lembro Eu acho que se tava tinha no uma Joss cena que foi Whedon. cortada. E aí talvez tenha sido incluída no Snyder Cut, eu não lembro agora. Mas eu achei também não, eu acho estranho. que mas no Josh Whedon ela tem, na versão de Josh Whedon, que eu acho que ela parece, ele salva ela só no do Zack Snyder. Mas eu lembro que essa cena tinha sido feita pro primeiro filme. Foi cortado do primeiro filme. Vamos ver Ah, agora. Vamos tá. olhar o IMDb da Eu atriz. É uma tinha atriz essa, eu tinha essa Kiersey noção, eu Clemons. tinha essa lembrança de que ela, inclusive, tinha aparecido em algum trailer, se eu não me engano, sabe, algum pedaço do filme que Sim. tinha a divulgação do filme antes de ter acontecido tudo que aconteceu, né? Tudo aquela mudança e tal. E eu lembro da Eu só cena. encontrei ela acreditada no do Zack Snyder. Ela não tá no. Eu não sei no... porquê, mas eu tenho a impressão de que eu vi essa cena não sei se foi no Blu-ray da Liga da Justiça, eu tenho até aqui, depois eu posso até olhar. Mas eu tenho a impressão de que era uma cena cortada que eles colocaram lá depois. Mas Pois enfim, é. eu achei curioso também, porque depois colocaram ela como ela já era uma pessoa que o Barry conhecia da faculdade, e que ele tinha um crush nela.
e que ela era a repórter que cobria o julgamento, só que no final das contas ela nem estava nem preocupada com isso também. Ela meio que Eu, tava eu, lá eu mais achei, eu achei meio como a idiota a namorada dele. parada do pendrive do Bruce, com a Wayne Enterprises lá, com a marca da Wayne. Eu achei bem Não, e o idiota essa cena. pior, e o mais engraçado, que o Bruce Wayne, o milionário mega famoso, longe demais da casa dele, que fica em Gotham, num carrão lá no meio da rua, falando com o Flash, que é um Zé Ninguém, com o Barry Allen, e a Iris chega assim, e ele faz aquela piada, não é porque era o cara, era um amigo dele, tava de Uber. Mas com esse carro não, Uber Black. É muito. É, o Black Black. Não faz o menor sentido, assim. Por que, que um cara milionário como Bruce Wayne vai conversar com o Barry no meio da rua pra chamar atenção? Sabe assim? É. Não faz muito sentido também, mas enfim. E Felipe diz que ele não volta pro mesmo universo, aí que vem essa questão. Será Porque que esse ele é o. voltou, não voltou mesmo? Ou será que alterações foram feitas? Porque assim, só se manteve dos heróis, né? O próprio ele mesmo, o Aquaman e só. O E resto a outra gente coisa, não faz olha, ideia. olha a bagunça como é a questão. Ó, se o Flash voltou pra resolver a história da mãe dele, né? E ele volta pro próprio mundo dele, pra própria linha temporal dele, se fosse só uma mera questão de viagem no tempo, no mesmo universo, não era pra ter toda aquela mudança toda que ele encontrou quando ele chegou no Flash no mundo lá do Barry de 18 anos. Entendeu? Não era pra ter acontecido tudo aquilo. Não era pra ter o Michael Keaton. Não era pra ter nada daquilo, entendeu? Não era pra ter a cara daquele. Então, ele já tava no outro mundo, entendeu? Ele já tava num outro universo. Então, mas foi o que o Michael Keaton explicou. Quando você volta e altera algo no passado, você não cria você não sobrescreve o que tem dali pra frente. Você cria uma linha alternativa que muda Sim, pra frente e pra trás. Então muda sim, mas tudo. ainda assim mudou muito. Mudou demais. Sim, só que aí que vem essa Alterou, questão. alterou demais. A ideia desse filme, na minha opinião, era pra ter sido o que você disse, Alan. O Flashpoint, o reboot geral, resetar tudo e dali só continuar no máximo ele como Flash. O resto teria que ser jogado fora. Aí eles ainda deixam Momoa, porque, sei lá, vai ter o filme dele ainda. Botou como cena pós-créditos. E o George Clooney é a piada mais desnecessária que existe, porque você não vai Beleza, você quer jogar fora, agora você tem que jogar fora tudo, porque o George Clooney provavelmente não vai querer voltar como Batman. Pois é, aí fica muito estranho. Fica muito estranho, assim. Ele voltou para um universo que não era dele. Depois voltou de novo para resolver tudo e voltou para outro universo que também não era o universo dele. Assim, é confuso demais, é muito bagunçado a ordem das coisas lá que eles fizeram. Como um Era, easter egg, uma piadinha, ficou legal o George é, Clooney. claro, Mas, e agora? Ou vai morrer aí, essa piadinha, e dá-lhe James Gunn, ou não sei. é porque o James Gunn acho que ele não se preocupa muito com isso, de pensar muito à frente, sabe? Ele nunca foi. Os filmes dele, dos Guardiões, é tudo também assim. Ele tem umas coisas que é como se ele fosse fazendo uma coisa e depois lá pelas tantas ele se preocupa com as consequências ou o que vai acontecer, entendeu? É Entendi. Só muito. que tu tem razão, mas agora o cara é chefão, né? Eu tenho medo pelo que ele vai fazer, porque ó, tá tão doido, ele é tão louco, que ele ainda fala em continuar a série do Pacificador. Que não tem nada a ver com o que ele tá fazendo agora, com a proposta que ele quer. Por que, que ele vai continuar com aquilo? E por que, que ele deu corda pra galera continuar com algumas séries como o Superman Lois, né? Por que ele deu corda pra algumas coisas continuarem? É muito doido. Agora, o que mais me pegou foi isso. Por que é que ele vai continuar a série do Pacificador? Se ela Tudo pertence a esse certo, universo que né, está cara? descartando. Se ele Não, está sim. descartando esse universo todo. Não, Sabe? será É que uma confusão desnecessária. o filme dele do Esquadrão Suicida ele tá descartando? Tem que ver isso. Mas Acho que não. é porque ele, só se na cabeça louca dele ele tá pensando que já era uma coisa diferente do que tinha sido feito, mas não era. Não, não era. Tanto que no final do Pacificador aparece a Liga da Justiça do Snyder. Pois é. Então, assim, não tem. Não faz muito sentido aquilo Ainda ali. tem isso. Entendeu?
Ou seja, ainda vai demorar muito pra DC entrar nos eixos, entendeu? Eu acho que, sinceramente, eu acho que o Zack Snyder vai bagunçar mais do que já tá. Eu não tenho muita fé que o Zack Snyder vai corrigir coisas, não. Ele vai só colocar essa visão cínica e engraçadinha que ele tem das coisas e vai bagunçar a coisa todinha. Então, Loucura, Luiz. Loucura. no geral, apanhado geral, eu gostei muito do filme. Só que a gente tá enfrentando aqui o mesmo problema que a gente teve na Marvel, né? Sempre fica pro próximo, né? Ah, beleza, disse aqui pro próximo, vai ser o quê? Vai ser o quê e tal. Se eu me concentrar somente nesse filme, eu acho excelente. Me O diverti pior é isso. muito. As Não, o piadas pior é do, isso. do Barry maconheiro lá mais novo eu achei maravilhoso, porque, inclusive, eu me identifico muito com essa história, não com o Barry maconheiro, tá? Eu me identifico muito, eu me identifico muito com o seguinte: Luiz. o Barry que a gente conhece, ele era muito piadista e menos sério. Quando ocorre a treta que ele causou, o problema que ele causou, e ele viu a besteira que ele fez, ele começa a ficar mais sério do que o Barry que ele conheceu mais novo, que é muito piadista, porque é um Barry mimado, né? Que viveu com os pais o tempo todo, não teve problema, cresceu com eles e tal. E eu me identifico no seguinte sentido: normalmente, em muitas ocasiões, eu sou o cara que deixa os outros resolver. Não, tem alguém para resolver? Deixa a pessoa resolver, certo? Quando eu começo a me ver numa situação que ninguém vai resolver isso aqui, somente eu tenho ou capacidade ou competência, ou então assim, só eu tenho coragem de resolver isso aqui, eu sou o responsável, eu viro aquele Barry mais chato, entendeu? Eu viro o cara mais sério, que não quero brincadeira com isso aqui, vamos resolver isso aqui e tal. Gente, vamos se concentrar aqui e tal, não sei o quê. Eu assumo esse papel. Então eu me identifiquei com o Barry nesse sentido. Você pode ser o piadista, o bem-humorado, seja o que for. Mas quando tem um problema pra resolver e as outras pessoas não estão nem aí, acabou pra mim. Eu viro o chatão da história, entendeu? E eu me identifiquei totalmente e entendi perfeitamente essa mudança de personalidade dele ali. Eu só esperava que ele fosse menos abastado aquele filme. Que o Barry, o jovem, fosse menos idiota, porque ele era muito Menos idiota. lesado. Era demais, era além da conta. Tipo assim, tanta coisa que ele podia fazer com o Barry, ele, não, faz um forte aqui pra mim. É. Sabe? E ele anda meio louco, assim, sabe? Anda meio doido. Foi um pouco além da conta ali, acho que foi exagerado. E eu Essa vi gente, pra diferenciar o Barry, sabe? Do outro Barry. eu vi gente até reclamando da cena da pipa lá pra pegar o raio. Aquilo ali foi da animação, ponto de ignição, pô. Aquilo ali foi exatamente daquele jeito. E o Batman ajudou tal, etc. Então, assim, Sim, não mas o que tem. eu tava falando do problema, assim, o que me mata é isso, que você para pra pensar que o que vai vir depois ainda tem um Aquaman 2. É. Aí Então, eles fizeram aquela cena pós-créditos ridícula do Aquaman bêbado. Ele não tinha superado aquele, não era um Aquaman diferente do filme dele, né? Ele já era de fato soberano de Atlântico, né? Ele já tinha, né? Ele já tinha evoluído ali. Como é que ele tá lá na Terra bebum num bar, sabe assim? É muito. E esse é. vai ser o Aquaman? Vai ser o mesmo Aquaman que a gente vai ver no filme, é isso? No próximo? Entendeu? Teoricamente, sim, mas como o Felipe disse, não saiu absolutamente nada de Aquaman ainda. Nem pôster, Eu, nem trailer. eu não me surpreenderia se eles cancelassem esse filme e dissessem, não, vamos jogar só no HBO Max também, porque vai ser só prejuízo isso aqui. Rapaz. Não Se sei, fosse o ele é bem Besouro carinho, cara. Azul. É. Besouro Azul Ele é até bem vai. carinho. Agora. Duas O coisas. Besouro Ele é bem, Azul, ele é bem vale. carinho. É o James Wan que tá fazendo, é um diretor de prestígio dentro da Warner. O cara basicamente é uma mina de dinheiro com aqueles filmes de terror que ele faz. Então ele tem muita Não moral. era outro, não. E o Ele nunca primeiro tinha filme ficado passou de 1 bilhão, né? Isso. Teve isso. Eu lembro que sobre o Besouro Azul, eu lembro que teve alguma notícia de o James Gunn, acho que o próprio James Gunn falou, não foi? Que o Besouro Azul seria o primeiro herói do universo dele a aparecer. Então, assim, ele meio que dando a benção para aquele filme ser uma coisa nova, né? O que vai lascar é se quando você vê o filme ele tiver ainda referências do universo antigo,
Porra, o Besouro Azul tem cara de filme de streaming. Esse que é o foda. Tem uma Eu nem carinha sei, de ter um CGI zoado. eu tô tão sem expectativa pra esse filme que eu posso até gostar, mas eu não espero muito dele não, assim, A minha pra expectativa pra contribuir e Besouro tal. Azul é igual que eu tive pro Shazam 2. Verei no streaming um dia quando der vontade e gravaremos podcast se der vontade também. É, eu pretendo ver se me chamarem pra cabine de imprensa. Agora, realmente pra pagar pra ver esse filme, eu não tô afim também não. Mas... É, A Shazam 2 é uma promessa cabine minha de eu também gravar vou. ainda, né? Eu prometi gravar Shazam 2 aí no Nerd Debate, agora só quando tiver data, porque vontade eu tenho zero. Eu não vi ainda, acredita? Também não vi ainda. O Shazam 2. Pois é, Eu vi. vontade eu Ah, tenho eu zero. vi. E tem outra coisa aí, Gal Gadot saiu de vez? Como é que é assim? Eu vi a notícia também repercutindo, né, de que ela tinha meio que confirmado que ela tava. Ela ia focar nos projetos dela, né? Em histórias que ela queria contar e tal. Ela meio que deu a entender que quando cancelaram Mulher Maravilha 3, ela também tinha sido descartada, sabe? Do universo. Parece que sim, né? É, até segunda ordem que eu saiba, depois de Aquaman, não tem mais nenhum desses do Snyder pra voltar, né? Até Uhum. porque, mas apesar que estão dizendo aí que parece que vai rolar um The Flash 2, mas depois dessa bilheteria, sei não, hein? Nossa. Na época é muito confuso, muito Vocês viram confuso. isso, né? Estavam dizendo aí que estavam querendo fazer o The Flash 2, né? Eu ouvi alguma coisa, eu li alguma coisa por alto, assim, mas eu não sabia nem se Eu não isso vi, não. era real, sabe, assim? Ou se era só uma expectativa da galera. Porque, é como eu falei, eu preferiria que o James Gunn e o outro lá, que eu sempre esqueço o nome do outro co-presidente lá, se os dois tivessem vindo pra consertar as coisas do que pra resetar tudo, entendeu? Porque eles não estão resetando do jeito certo. Tá dando uma coisa muito capenga, sabe? Não tá sendo. Não tá fazendo. Não estão fazendo as coisas do jeito direito, sabe assim? Eles podiam até ter de fato usado esse filme do Flash pra resetar de uma forma que fizesse sentido, entendeu? Já que eles vão brincar com o multiverso e tudo mais, podiam ter buscado encaixar alguma coisa ali que justificasse a maré de mudança que vai ser, entendeu? Pros fãs. Pra galera não ficar tão órfã assim, sabe? Porque sempre vai ser. Vai ter sempre a galera que vai querer a continuação do que foi visto no Snyder Cut, né? Sempre vai ter a galera que vai querer. Esse Snyder verso aí, né? Pois é, eu fico assim, triste porque eles queriam aproveitar o Michael Keaton e a Sasha Cale mais. Aparentemente, pelo menos o Michael Keaton não vai mais, né? Começaram já as campanhas para soltarem o filme da Batgirl, né? Hum, Que é um filme pronto que eles resolveram simplesmente jogar fora, né? Até segunda ordem. É, e tinha Michael Keaton lá também, né? nossa, mas pra eles jogarem fora é porque o negócio tava muito ruim, viu? Tava É. além da conta, porque eles A deixaram passar cada justificativa, coisa. a justificativa era a questão de impostos, né? Era mais barato jogar o filme fora do que lançar, seja lá onde for. Não, eu já ouvi que era porque eles teriam que botar mais dinheiro pra consertar muitas coisas no filme. Entendi. Inclusive o figurino e tal, que não tava lá essas coisas de bom, então. É, lança no HBO, na Max, na HBO Max aí que resolve, a gente aceita, pô. Mas e a HBO também teve essa crise toda, né? Teve também, tá passando por reformulações e tal, né? Então, nem sei se eles teriam grana pra investir nisso aí. Só que me pega ainda é isso, é por que que o James Gunn fala em continuar com o Pacificador. Por que que ele vai gastar dinheiro com uma coisa que não tem nada a ver com o que ele tá fazendo agora? É verdade, né? Não, mas entra aí a questão, Alan. Eu já entendi que a partir de agora tudo vale para eles. Todos os universos eles podem fazer absolutamente qualquer coisa e é só dar justificativa que é um outro universo, pô. É isso que eles vão fazer. É É, somente isso. eu até entendo, mas é como eu falei, isso gera expectativa na galera de ver outras coisas que foram deixadas pra trás serem feitas. Assim como for a galera buzinando pelo Snyder Cut um tempão, vai ficar sempre aquela coisa, ah, mas se tivesse feito a Mulher Maravilha 3, seria melhor. Ah, se tivesse feito um filme com o Ben Affleck, seria melhor. Ah, sabe, vai ter sempre essa confusão. Eu acho que vai ser sempre conturbado esse desenvolver desse universo novo dele.
Eu acho que é justamente. Mas os fãs sempre vão ser assim, pô. Independente do que aconteça, sempre vai querer. É... Mas facilita quando você bota uma pá de cal de vez, sabe? Quando você encerra um ciclo de uma vez, sabe? Então, o momento era esse. Se é um Era o filme. momento, mas não foi bem feito pra isso. Porque, como Se eu um. falei, eu gostei do filme. O filme me divertiu. No geral, eu até assistiria de novo, uma boa. Mas eu acho que pela bagunça que foi e pelo contexto geral da situação toda, eu acho que ele não alcançou o objetivo que poderia ter alcançado, entendeu? De ter servido muito mais pra tentar meio que pacificar a situação toda dessa transição do que ter simplesmente feito na jogado George Clooney lá e tchau e benção, entendeu? É, Uhum, e concordo. engraçado é que eu pensei que realmente seria uma pá de cal e não foi. Realmente isso foi Não mais. foi. Porque mesmo quando teve essa história desse Flash 2, que eu realmente lembro de ter lido alguma coisa, mas não achava que era alguma coisa séria, que era mais uma expectativa da galera, eu fiquei pensando, se tiver continuação desse Flash, significa que esse Flash vai contribuir muito pesadamente pro futuro, entendeu? E aí eu lembrei daquelas histórias de que a galera dizia que pô, talvez o Ezra Miller fosse substituído por outro ator, no próprio filme mesmo, que a galera queria que fosse da série de TV e tal. Eu pensei, será que isso tá se encaixando? Será que vai caminhar pra isso aí? E a Warner, se tivesse feito isso, teria dado mais certo, de fato. Se tivesse feito uma regravação e trocado o Ezra Miller por outro ator lá no final, talvez teria sido mais interessante, né? Pois é. Então, agradecer aí aos amigos Alan e Felipe Greco. Então, terminamos aqui mais um podcast, né? Debate sobre mais uma obra, né? Dessa vez foi uma obra da DC. Felipe agora não pode dizer que eu sou fanboy da Marvel, porque eu gosto da DC também. O negócio é que eles não ajudam, né, Felipe? Exato, exato. Tem razão. Eu sou justo. Você mudou, meu amigo. Você mudou e esse Luiz aí é o que nós queremos ver. Todo mundo. Um dia a gente pode fazer uma maratona de podcast sobre o universo animado da DC. Porque as Ah, animações da DC, todas são muito legais, assim. Todas são muito boas. rapaz, eu não diria todas, que eu andei assistindo uns mais recentes aí, eles deram umas vaciladas nos filmes, né? Pelo menos Uhum. nos filmes. Tem um ainda que eu não vi, Liga, que eu quero ver. Liga da Justiça Sombria eu assisti. É, e de animação, a Liga da Justiça Jovem era excelente e foi cancelada de novo, né? Uhum. Impressionante. Impressionante. Eu sou apaixonado pela. É Liga da Justiça Jovem, né? Como é o nome? Jovens. É... Justiça Young Jovem. Justice. Justiça Justiça Jovem. Jovem, Young Justice. Pô, a quarta temporada foi meio meia boca, né? Os caras fizeram meio de qualquer jeito. É porque Eu fiquei É, meio assim de voltou. assistir. eles dividiram em arcos, né? Não Eu achei não que cheguei perdeu um pouco. eu não cheguei a assistir, porque eu achava tão bom que tinha sido feito antes, que quando eu vi essa Isso. confusão toda da galera, eu fiquei pensando, será que eu vou achar ruim demais pra eu assistir? É Aí eu porque, se eu Não, não não me vi você engano, fez, ainda. eles você dividiram fez esse você em tomou a melhor arcos de. decisão, Alan. Melhor Não, não, decisão. pode assistir, assista. Agora assista. Não, eu vou assistir, um dia eu vou assistir. Só que na época, quando começou a sair, eu não vi na hora que saiu. Eles dividiram essa quarta temporada em arcos de 6, 5 episódios. Era um negócio assim, onde Uhum, tinha um arco maior, né, que tava rolando em paralelo ali a construção, mas eles dividiram os personagens em arcos menores de alguns para resolver algumas tretas pontuais ali, entendeu? uhum, Mas claramente um arco maior ainda estava para vir na próxima temporada e ficou para lá. Mas eu gosto muito porque eles têm uma parada que é. Eles não têm medo de descartar personagem e trazer outros personagens novos. Já tá no. Pra você ver, eles usaram tanto personagem, tanta geração de personagem, que eu acho que eles já estavam usando coisa muito nova da DC. Personagens muito recentes, assim, tal, porque eles já estavam, tipo, 3, 4 gerações à frente do Batman, do Super-Homem, do Flash, já tinha muita gente, entendeu? uhum, Já tá o Damian, por exemplo, Damian Wayne, já é o Robin, uhum. entendeu? É, Então, isso eu vi eu vi por um dos filmes, né? Que ele já tava meio que. Já tava mas sendo inserido nesse universo da animação, né? pode ver a quarta temporada, tá dublada na HBO Max. Inclusive lançava dublado na época de lançamento, viu? Tava Sim, lançando eu lembro. semanalmente dublado.
Tá Uhum. muito bom, mas pena que foi cancelada de novo, né? Que a primeira treta é que cancelado porque não vendia boneco pra homem. As mulheres que tava comprando. Aí cancelaram na segunda temporada. Aí voltou, lançou a terceira, lançou a quarta, cancelaram de novo. Agora ninguém sabe pra onde vai, né? Eu tô vendo que vem HBO Max, eles têm a aba, né? Só da DC. Aí tem todos os filmes, as animações, tudo separadinho aqui. Isso. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença. Voltamos em breve, quem sabe, com anime, com Indiana Jones. Não sei, só o tempo dirá o que é que a gente vai comentar em breve aí, certo? Então, e vai começar a invasão secreta, quando acabar a gente comenta e por aí vai, né? É isso aí, segue a Então, gente nas redes sociais, hein? isso, isso. E os filmes que a gente não comentar aqui vão estar nas nossas TikTok e Instagram, vai estar nas redes sociais do Nerd Debate aí. Comentados por Felipe, por Alan. Então, obrigado a todo mundo Valeu. e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.